Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você de todos os 27 livros do Novo Testamento. Hoje nós vamos comentar a introdução da carta de Paulo a 2 Timóteo. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, e muitos creem que meses antes do seu martírio, quando ele se encontrava preso na prisão Mamertina. Nessa prisão Mamertina, que fica em Roma, Paulo se encontrava preso para ser executado por Nero, a fim de que a fé cristã não se espalhasse mais. Então, Paulo escreve essa última carta, uma carta de despedida, uma carta cheia de amor, não segue os padrões das demais cartas de Paulo, né? São notas finais que Paulo entrega a Timóteo, escreve de Roma, dessa prisão, para Timóteo. Possivelmente quem escreveu a carta foi Lucas. Paulo ditou e Lucas escreveu. Paulo menciona que só Lucas estava com ele. 2 Timóteo contém conselhos pessoais, incentivo, advertências, instrução para que Timóteo siga o exemplo de Paulo como verdadeiro e fiel testemunha de Jesus. Amém? A autoria. Embora Paulo seja conciso e direto nessa carta, ele também é meigo, caloroso e carinhoso. 2 Timóteo revela emoções de Paulo mais do que o seu intelecto, pois o seu coração é que está falando aqui. Consequentemente, a carta não era uma produção literária, ordenada, bem planejada, mas sim uma nota pessoal, contendo a última vontade e o testamento do apóstolo. A carta originou-se devido à preocupação de Paulo com a necessidade de Timóteo, bem como as suas próprias. Ele lembrou Timóteo de suas responsabilidades, advertiu a entregar-se de corpo e alma à sua tarefa de evangelização. Em relação a si mesmo, Paulo necessitava de algumas coisas pessoais. Em sua solidão, desejava ver Timóteo e Marcos. Há pouca dúvida sobre Paulo ter escrito essa carta pouco antes da sua morte. Portanto, é provável que ele tenha sido executado antes da morte de Nero, no ano 68. Com isso, a carta seria datada entre o ano 66 ou 67. Quanto ao conteúdo, Paulo se encontrava preso novamente em Roma. Dessa vez seria morto. Essa foi sua última epístola, embora não seja em último lugar na ordem adotada para o Novo Testamento. Esse livro é o 16º livro do Novo Testamento na ordem canônica. Nós ainda vamos ter o 17º, que é a carta de Paulo a Tito, e o 18º, a carta de Paulo a Filemão, na ordem canônica. Não se encontra, então, como último na ordem canônica, porque as cartas de Paulo foram organizadas no Novo Testamento por ordem de tamanho. O apóstolo demonstra coragem, mesmo estando consciente do seu destino. Paulo diz, e é a sua despedida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora só me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Ele não se entrega a murmurações, apenas relata que foi abandonado por todos, exceto por Lucas. Encontra-se velho, teme pelo inverno que se aproxima, pede que Timóteo vá ter com ele, levando sua capa e seus livros. A segunda epístola tem muita semelhança com a primeira. Paulo se aplica a encorajar Timóteo,
orientando no que diz respeito à vida cristã, ao ministério, lembrando os ensinamentos que o jovem pastor recebera na infância, bem como as profecias a respeito do seu ministério e também sua consagração mediante a imposição de mãos. O apóstolo o encoraja a assumir seu papel de obreiro de Deus. A epístola fala dos desafios e da postura determinada do obreiro. Timóteo deveria despertar o dom ministerial, defender a sã doutrina contra o erro. Paulo compara o obreiro ainda a um soldado na prisão. Paulo estava cercado por soldados, assim, observava a disciplina militar e aplicava tudo isso à sua própria vida espiritual, como um soldado e um obreiro deve ser. Paulo encoraja Timóteo a ser forte, disciplinado, submisso, preparado para combater, firme e constante em seu objetivo, sem desistir, e vestido, com a armadura de Deus. Isso Paulo aconselha em Efésios, na sua carta aos Efésios. O ministro é ainda comparado a um atleta, ao qual persegue um objetivo, e para isso se aplica a disciplina de abster-se de muitas coisas. A cultura grega havia valorizado muito o atleta, e foi desse contexto que surgiram as Olimpíadas, em homenagem aos deuses mitológicos. Paulo também compara o obreiro a um lavrador, que trabalha e espera com paciência o seu fruto. Como seu exemplo também trabalha e paciência na expectativa de frutos. Utilizando de comparações, Paulo passa a Timóteo a orientação para que ele fosse um ministro fiel, cuidando do rebanho, pregando e sendo, antes de tudo, exemplo para o rebanho. Deveria também ser vigilante e evitar contendas. De nada adiantaria se Timóteo fosse forte, mas não vigilante. Seria como um forte que está dormindo e assim poderia ser destruído. Quanto às ênfases teológicas, 2 Timóteo nos ensina a importância da nossa herança teológica. Paulo tinha muito a dizer sobre o que Deus fez em Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo foi revelado, destruiu a morte e nos deu a imortalidade. O alicerce da vida cristã é o que Deus já fez por nós em Cristo. Devemos viver com coragem, pois recebemos o Espírito, não de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Essas verdades sobre o Evangelho e sobre a vida cristã estão disponíveis nas Escrituras, que são inspiradas por Deus, como Paulo diz. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa, e Paulo vai dizer para que serve o seu proveito. Agora nós, como Timóteo, devemos passar adiante tais verdades a homens e mulheres fiéis que possam ensinar a outros. O estilo pessoal da carta é inconfundível. Os pedidos pela capa, pelos pergaminhos, são compreensíveis para um preso que é também um teólogo. Em nenhuma outra carta do Novo Testamento temos a visão de tão boa sobre o relacionamento do apóstolo com um dos seus melhores colaboradores, que é Timóteo. O nome Timóteo é mencionado por Paulo 17 vezes em suas epístolas. Vamos então passar para meditar um pouco no esboço dessa carta. Essa carta tem 4 capítulos, 73 versos, é o que essa carta possui. Diferente de 1 Timóteo, que tem 6 capítulos, 113 versos. Essa carta tem 40 versos a menos, é a última carta de Paulo. Quanto ao esboço, aí nós vamos ter a introdução, que normalmente Paulo cita o seu nome como autor.
Depois Paulo exorta Timóteo a permanecer firme, a despertar o dom de Deus que há nele, no capítulo 1, verso 5 a 7. Depois estar disposto a sofrer pelo evangelho, capítulo 1, verso 8 a 10. Depois Paulo manda que Timóteo lembre do seu exemplo dele, Paulo, verso 11 a 12 do capítulo 1. Obedecer e defender a verdade, verso 13 e 14. E Paulo menciona, do verso 15 a 18, alguns amigos desleais e outros amigos que foram leais a Paulo em Roma. Depois, Paulo dá requisitos do obreiro fiel, capítulo 2. Paulo também instrui a Timóteo a ser forte na graça de Deus, a confiar o evangelho a homens fiéis, a suportar sofrimentos, como bom soldado, como atleta disciplinado, como agricultor laborioso. 3 metáforas Paulo usa para Timóteo no capítulo 2. Do bom soldado, a vida cristã é um combate, o combate da fé. O atleta que se abstém de várias coisas e o agricultor que espera com paciência. Em cada uma dessas metáforas, nós vamos encontrar algo sobre a vida. O soldado combate, o atleta se abstém e o agricultor espera, não é? Morrer com Jesus e sofrer por ele. Evitar discussões inúteis ao servo de Deus, não cabe contender. A iminência do surto final da maldade, a perseverança da verdade, capítulo 3, aprendida pelo próprio Paulo e também aprendida nas Escrituras, é quando Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Capítulo 4, ele insta com Timóteo que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ele dá instruções do seu próprio testemunho. E Paulo então faz a sua despedida, dizendo que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, desde agora só lhe resta a coroa. Não é a coroa daquele que correu essa corrida e vai ser premiado. Ele faz a sua despedida, dá instruções finais a Timóteo, dá advertência, certeza da fidelidade e conclui a carta mencionando alguns cooperadores seu. O autor da carta, sem dúvida, é Paulo. Possivelmente ditou e Lucas a escreveu. O tema dessa carta é a perseverança inabalável na fé. Persevere na fé, combater o bom combate da fé. Esse é o tema dessa carta. O ano que foi escrita, entre o ano 67, antes da execução de Paulo. O local, Roma, possivelmente prisão Mamertina, onde Paulo se encontrava. Vamos ver algumas considerações preliminares dessa carta. Primeiro, essa é a última carta de Paulo. Foi escrita quando o imperador Nero procurava impedir a expansão da fé cristã em Roma, perseguindo severamente os crentes. E Paulo voltara a ser prisioneiro do imperador em Roma. Estava sofrendo privações, agora como se fosse um criminoso comum, diferente da primeira prisão, onde ele ficou numa casa e tinha toda a liberdade. Foi abandonado pela maioria de seus amigos e tinha consciência que o seu ministério chegara ao fim e que sua morte se aproximava. Paulo mesmo diz: o tempo da minha partida está próximo. Paulo escreve a Timóteo como um amado filho, como um fiel cooperador. Sua intimidade com Timóteo e sua confiança nele percebe-se no fato de o apóstolo mencioná-lo como seu cooperador na escrita de 6 epístolas, além dessas, de Timóteo haver permanecido consigo durante sua primeira prisão. Paulo menciona isso em Filipenses 1, Colossenses 1, Filemão 1, e lhe haver escrito 2 cartas pessoais, 1 Timóteo
e 2. Timóteo se encontrava em Éfeso quando Paulo escreve para ele. Antes da sua execução iminente, Paulo pede 2 vezes a Timóteo que venha estar novamente com ele em Roma. Timóteo ainda residia em Éfeso quando Paulo lhe enviou a 2ª epístola. Nessa epístola, o apóstolo envia saudações a Onesíforo, que residia em Éfeso, igualmente para o casal Aquila e Priscila. Propósito: sabendo Paulo que Timóteo era tímido e enfrentava adversidades no ministério, e divisando a sombria perspectiva de forte perseguição vinda de fora contra a igreja e da atividade nociva dos falsos mestres dentro dela, ele exorta Timóteo a defender o evangelho, a pregar a palavra, a perseverar na tribulação e a cumprir sua missão. Essa é a melhor forma de combater o erro, não é? Defenda o evangelho, pregue a palavra, persevere na tribulação, cumpra o teu ministério. É o que Paulo diz a Timóteo. Quanto à visão panorâmica, no capítulo 1, Paulo assegura a Timóteo o seu incessante amor e orações e exorta a nunca transigir na fidelidade ao evangelho, a guardar com diligência a verdade e a seguir o seu exemplo. No capítulo 2, incumbe seu filho espiritual a perseverar na fé, transmitindo suas verdades a homens fiéis, que por sua vez vão ensinar a outros. Admoesta o jovem pastor a sofrer as aflições como um bom soldado, a servir a Deus com diligência e a manejar corretamente a palavra da verdade, a separar daqueles que se desviam da verdade apostólica, a manter-se puro, a trabalhar com paciência como mestre. No capítulo seguinte, capítulo 3, Paulo declara a Timóteo que o mal e a apostasia irão aumentar nos últimos dias, porém ele precisa permanecer sempre em tudo leal às Escrituras. No último capítulo, capítulo 4, Paulo incumbe Timóteo de pregar a palavra, de cumprir todos os deveres do seu ministério. Termina informando a Timóteo quanto aos assuntos pessoais, quando ele já se encarava a morte, e instando com o jovem pastor a vir logo ao seu encontro. Vamos ver as características especiais dessa carta. Há 5 características principais nessa epístola. Primeiro, contém as últimas palavras escritas por Paulo antes da sua execução por ordem de Nero em Roma, uns 35 anos depois da sua conversão a Cristo na estrada de Damasco. Segundo, contém uma das declarações mais claras na Bíblia a respeito da inspiração divina das Escrituras e qual é o propósito das Escrituras. Paulo reafirma que as Escrituras devem ser interpretadas com exatidão pelos ministros da palavra, que Timóteo saiba manejar bem a palavra da verdade e insta que a palavra seja confiada também a homens fiéis que, por sua vez, vão ensinar a outros. Terceiro, do começo ao fim, a carta parece exortações sucintas. Desperte o dom de Deus, não te envergonhes, sofre pelo evangelho, conserva o modelo das sãs palavras, guarda a verdade, fortifica-te na graça, passa adiante a mensagem, sofre as aflições, sê diligente na palavra, evita falatórios profanos, foge dos desejos da mocidade e segue a justiça. Acautela-te da apostasia que há de vir. Permaneça na verdade,
pregues a palavra, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Todas essas advertências. Quarto, os temas interativos dessas muitas exortações são manter firme a fé em Jesus Cristo e no Evangelho apostólico original. Guarda-te da distorção e da corrupção. Opor-se aos falsos mestres e pregar o Evangelho com uma perseverança inabalável. Quinto e último ponto, o testemunho de despedida de Paulo é um exemplo comovedor de coragem e esperança diante do martírio que ele iria sentenciar-se. Com isso, meus amados, nós terminamos a introdução dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Espero que você vá nessa aventura conosco, capítulo por capítulo, verso por verso, vendo a maravilha dessa carta. Todo pastor, todo obreiro deve estudar as duas cartas de Timóteo e a carta de Tito. São epístolas pastorais que têm um ensinamento maravilhoso, que têm advertências para nós boas que nós devemos seguir e entender e manejar bem a palavra da verdade, entender o propósito das Escrituras. Que Deus te abençoe, quem esteve convosco para mais esse programa, Pastor Eugênio Piacentini. Divulgue esse programa, passe para os seus amigos, para os seus conhecidos, se ele tem sido de bênção, subscreva no nosso canal, recomende pessoas que subscrevam para que elas recebam notícias do canal e possam aprender mais das Escrituras. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém.